Como são feitas as pesquisas eleitorais? Qual o novo normal ou anormal desse tipo de levantamento? Hoje vamos tratar deste tema aqui no Poder RS em um dia que virou polêmica. A pesquisa Atlas Intel, produzida em parceria com a CNN, divulgada nesta quinta-feira, dia 20, apontando a liderança pela primeira vez da pré-candidata Maria do Rosário, do PT, à Prefeitura de Porto Alegre. Castigado pela reação histórica, a má reação histórica à enchente da capital, o atual prefeito Sebastião Melo aparece em segundo lugar no levantamento. Entre as novidades, com bons percentuais de intenção de voto, aparecem a deputada federal Anne Ortiz, do Cidadania, a vereadora comandante Nádia, do PL, a ex-deputada estadual Juliana Brizola, do PDT, e o deputado estadual Felipe Camozato, do Novo. Vamos ver até que ponto essa pesquisa, feita de forma online pelas redes sociais, pode ser considerada pelos porto-alegrenses. Eu sou Orestes de Andrade Júnior e o Poder RS está no ar. Poder RS tem o apoio de Prefeitura de Gravataí, Banrisul, programa Banrisul Reconstruir RS. O negócio é reconstruir. O ABRS em defesa da advocacia e da cidadania. Grampal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. Fiergues, compre mais produtos do Rio Grande do Sul. Somos incansáveis, juntos somos fortes. E Prefeitura de Canoas, a Prefeitura de Canoas agradece a solidariedade de todos os voluntários. O Poder RS também tem o apoio de sempre da Vinhos do Mundo, que tem mais de 1000 rótulos em espumantes e vinhos para a sua adega. E agora eu converso direto com o diretor do Instituto Métodos e pesquisador em comportamento político, José Carlos Sauer. Boa noite, Sauer. Boa noite, Orestes. Uma alegria estar contigo aqui novamente. Boa noite aos nossos espectadores. Que bom receber aqui de novo no nosso Poder RS, Sauer. E eu quero começar com essa questão mais conceitual. Chamou muito atenção essa pesquisa da CNN, né, em parceria aqui com o Instituto Atlas Intel, que foi feita por um link, inclusive com um link patrocinado pelas redes sociais. O que quer dizer isso? Qualquer pessoa que teve acesso a esse link poderia clicar nele e poderia responder essa pesquisa. Minha primeira pergunta, isso é válido nos dias de hoje? Sim, não há no mercado, ou não há na legislação restrição à forma como os institutos vão procurar, né, chegar ao eleitor e convidá-lo a participar de uma pesquisa. A prática antiga e tradicional era ir de porta em porta, inclusive visitando as casas dos eleitores, em alguma medida, em algum percentual, também na rua, né? Se escolher geralmente o centro das cidades para fazer isso. Mas já faz um tempo que essa pesquisa por telefone e pela internet, ela entrou nos institutos de pesquisa, entrou e virou como regra no instituto de pesquisa. A novidade que me parece desta pesquisa é o link patrocinado. Veja bem, o que o Instituto procura fazer, e nós aqui no Instituto Métodos fizemos exatamente esse tipo de trabalho também, é acessar eleitores através das redes sociais. Então, o link patrocinado é o meio que a rede social te oferece para que tu consiga ter o maior alcance possível dentro do público que tu quer atingir, né? Porque se tu esperar por uma divulgação orgânica, talvez isso não resulte na participação. Então, ao fazer isso, eu estou impulsionando, o que é legítimo, né? Estou impulsionando e divulgando que há à disposição daquele eleitor, através da sua rede social, uma pesquisa para que ele espontaneamente, né, possa participar. Então, não há nenhum problema nesse sentido. Acho que a gente pode desmistificar isso de uma forma bem clara. A própria propaganda eleitoral, né, da qual a gente vai estar vivendo aí daqui a poucos meses, ela também tem link patrocinados, inclusive, de campanhas. Então, assim, o Instituto usa dessa metodologia para conseguir acessar os eleitores e, através disso, trazê-lo para dentro do seu questionário, vamos dizer assim, que seria o link para ele acessar e poder responder
as questões que ele está propondo. Então, esse primeiro método é totalmente legítimo e faz parte do nosso novo normal, inclusive amplifica, né? A gente pode coletar um número maior de questionários, o que é sempre muito positivo para as pesquisas. Mas a partir, então, do clique, né, do eleitor, neste link onde ele coloca as suas opiniões, qual é o cuidado que o Instituto de Pesquisa precisa ter para ter uma amostra real da população de uma cidade? Pois é, eu acho que aí as coisas é que ficam complicadas, porque na medida em que tu divulga uma pesquisa dizendo que ela representa os eleitores da capital, isso serve para Porto Alegre ou para qualquer outra divulgação que seja feita, quando o Instituto de Pesquisa se propõe a isso, ele é obrigado, inclusive por lei, a gente é regido por uma legislação nesse período, nesse ano eleitoral, que determina, inclusive, o que a gente deve fazer. E nesse sentido, para que eu possa afirmar que a minha pesquisa, ou a pesquisa que estou divulgando, representa os eleitores da capital, é necessário que ela guarde uma certa paridade com aquilo que são, que é eu vou tentar simplificar para o nosso espectador, assim, quantos homens e mulheres existem como eleitores na cidade. Então, assim, se Porto Alegre tem 55% de mulheres e 45% de homens, eu espero que a pesquisa encontre, nessa proporção, eleitores desses gêneros. Da mesma forma, tu vai controlar perfis que são de idade, ou seja, faixas de idade, né, de escolaridade e de renda, para que eu possa afirmar a partir disso o seguinte: tecnicamente é isso que se deve fazer. Eu tenho um número X de eleitores com até 5 salários mínimos, normalmente se usa esse critério, e eu procuro encontrá-los na cidade, né, para que eu consiga ter uma representação dos eleitores que têm essa faixa de renda. Da mesma maneira, em relação à escolaridade. Este é a questão, veja. Resumindo, então, os dados da pesquisa têm que ser uma amostra dos dados da população, em vários níveis que são controlados pela legislação. Pelo IBGE, pelos dados do IBGE. TSE, pode-se usar vários meios oficiais. O TSE é o melhor, porque ele nos dá dados atuais, né? Porque é um órgão que está sempre atualizado. E o IBGE, principalmente no que tange a questão da renda familiar, porque o censo é aquele que nos dá mais segurança de compreender rendas nas populações municipais, enfim, do Brasil. Então, vamos ao detalhe dessa pesquisa divulgada pela CNN, então, uma pesquisa da Atlas Intel. Ele respeita essa proporcionalidade da população de Porto Alegre em todos os níveis? Não respeita. Né? Se formos ao sistema de registro de pesquisas eleitorais, os nossos ouvintes se digitarem no Google aí, registro de pesquisa eleitoral, vai cair direto no link do TSE, onde todas as pesquisas no Brasil são registradas e aonde o Instituto é obrigado a colocar o perfil que ele pretende abordar. Então, se tu fizeres uma análise com o próprio dado do TSE e o que está descrito no registro desta pesquisa, tu vai encontrar uma série de dados que não coincidem com aqueles que são, né, a realidade dos eleitores do município. Quais, por exemplo? Acho que um dos dados que a gente pode chamar a atenção é a gente ter acima de R$5 mil de renda, né, ou mais de 10 mil, 50% dos entrevistados. Com certeza, essa não é a realidade da capital, né? Porto Alegre tem 57% dos seus eleitores com renda até 5 salários mínimos, o que dá em torno de R$7 mil. Então, assim, quando a gente começa a Eu até imprimi aqui, vamos citar bem esse dado, Sauer, porque ele chama atenção, né? Eu até sublinhei aqui. Mais de R$5 mil até R$10 mil de renda per capita, declarada pelo eleitor. 25% da amostra. E depois, mais de R$10 mil, né, declarado pelo eleitor, 24%. Então, 49% dos pesquisados aqui, por esta pesquisa, eles ganham mais de R$5 mil, que não é a realidade lá apontada pelo TSE e pelo IBGE. É isso? Correto. Não corresponde em termos percentuais.
Qual é o outro desequilíbrio que existe nessa pesquisa? Faixa etária? Não, acho que eu chamaria atenção principalmente para a escolaridade, né? Porque eles determinam que o ensino superior incompleto ou completo ele está na casa dos 40%. Né? A gente conhece isso e o próprio site do TSE nos oferece essas informações de forma muito, muito clara, né? O superior completo, a gente tem 16% dos eleitores da capital. E o superior incompleto, 10%. Então, a gente está falando de 26% da população que teve acesso ao ensino superior e não necessariamente todos eles o concluíram, né? Então, quando na amostra aqui está 50%. Ensino superior completo ou incompleto, 50%. Também é um índice maior, então. Esta paridade, que é o que eu falei no início, não é preservada. Então, eu tenho uma pesquisa que tem dentro dela, e veja, isso não invalida os dados, isso que nós temos que compreender. Os dados são válidos, a pesquisa está correta, ela seguiu uma técnica que é possível de ser feita. Mas, quando eu afirmo que essa pesquisa representa a opinião dos eleitores de Porto Alegre, então eu deveria ter, nesses dados que nós estamos debatendo aqui, essa paridade. Então, se eu tenho uma parcela dos meus entrevistados, que é de 50%, que tem curso superior, isso não condiz com a realidade que o próprio TSE indica, que são 26%. Né? Então, assim, eu tenho muito mais pessoas com um nível de escolaridade muito maior participando das entrevistas. Isso cria um desvio no resultado. No sentido, que sentido eu quero dizer de desvio? Bom, talvez o correto seria dizer, essa pesquisa representa a opinião dos usuários de redes sociais da capital. Isso sim é válido, né? Porque sim, ela pode ser que este seja o perfil daqueles que são usuários, maior renda, maior escolaridade, né? E isto impacta na opinião. Né? Então, por isso que tomar a opinião, né, da pesquisa, no sentido de compreender que esta é a realidade, eu acho que a gente pode correr num erro, e este erro nos leva a, talvez, tomar ações no âmbito político, às vezes até equivocadas. Como é que ela deveria ser qualificada, então, se ela não representa a opinião dos eleitores de Porto Alegre? Ela é uma sondagem? Não, ela segue sendo uma pesquisa porque ela tem metodologia, ela tem critérios de estratificação, mas ela não representa os eleitores da capital pelo simples fato de que ela não traz nos seus resultados a paridade em gênero, escolaridade, renda, enfim, que são as variáveis que se procura controlar, que deveriam ser próximas ou muito iguais ao que a gente encontra nos dados oficiais. TSE e, eu sempre digo, o IBGE também é o melhor caminho. Então, o que ela representa? O que ela traz, essa pesquisa? A opinião de quem, Sauer? Opinião de usuários de rede social. Ah, certo. Que é um extrato. Válida. Um extrato. Eu acho ela super válida. Eu acho que é o que o Brasil precisa. Entendeu? Nós precisamos ter divulgações de pesquisas que venham de várias fontes, de vários canais. Nós não precisamos estar sempre guardando paridade, mas a gente tem que estar atento para compreender o que isso significa. Então, sim, tem que colocar ela, qualificar ela realmente do que ela traz, né? A opinião de quem ela traz. A opinião que ela traz é, olha, usuários de redes sociais aonde eu divulguei. Isto não consta no registro, né? E a divulgação apresenta o resultado como o resultado dos eleitores da capital do Rio Grande do Sul. Então, quando a gente começa a fazer este modelo de interpretação, a gente começa a cometer equívocos, né? E eu sempre alerto, não é uma obrigação do leitor, do ouvinte, às vezes nem do jornalista em ter esse discernimento, né? Acho que é a função do Instituto em esclarecer o que está sendo feito. Muitas vezes não se esclarece, o que acaba levando a instituição da pesquisa, vamos dizer assim, a este momento que a gente vive no Brasil, que é de dúvida, de incerteza e de desqualificação, quando, na verdade, é um trabalho qualificado, só que ele não pode ser interpretado como a leitura ou a opinião de todos os eleitores da capital. É por isso que a gente está fazendo esse Poder RS sobre isso, que a gente tem bastante cuidado metodológico sobre isso. Inclusive, a gente conversou aqui nessa parceria da Ubra TV, da Rádio Mix FM 107.1, de fazer uma pesquisa de cenário eleitoral em Porto Alegre, em parceria com o Instituto Métodos, e o Instituto Métodos está com um levantamento via link na rua.
mas nós não divulgaremos publicamente, Sauer. Por quê? Acho que justamente por ser uma pesquisa que está investigando o mercado eleitoral na capital, o Instituto tem a prática de fazer isso, como a obtenção de informações para análise. Se eu fosse divulgar esta pesquisa, ela deveria ser complementada, né, com o perfil que não está nas redes sociais. É o caso da pesquisa que a gente está analisando. Se eu estou fazendo uma coleta via redes sociais, exatamente com a mesma metodologia, o link também é patrocinado, eu preciso encontrar eleitores na cidade que queiram espontaneamente responder o estudo que a gente está fazendo. Porém, se eu irei divulgar, eu preciso, então, informar de que essa pesquisa seria uma pesquisa feita em redes sociais. E aí a legislação brasileira abre uma série de brechas para que seja questionado o resultado da pesquisa. Esse é um dos problemas que a gente vive no Brasil. Nós não podemos emitir ou divulgar opiniões, né, através de pesquisa que não estejam absolutamente dentro das regras que o tribunal exige. E ao estar, né, de uma certa forma, engessado dentro disso, o que a gente vê são essas anomalias. A própria Atlas, ao fazer a divulgação, se tivesse colocado ela como resultado de uma pesquisa em redes sociais, provavelmente poderia ser questionada. Então, acaba dizendo que a pesquisa é a opinião dos gaúchos ou a opinião dos porto-alegrenses. E aí vai se gerando uma série de confusões. Aliás, eu falei com alguns advogados eleitorais no dia de hoje e eles disseram que essa pesquisa seria facilmente impugnada num período eleitoral. Com certeza. Seria questionável. Agora, a gente está num período pré-eleitoral que também existem regras. Isso aqui altera um pouco o humor do eleitor. Porque vamos até agora analisar os resultados, mas antes disso eu queria te perguntar, qual é a diferença de uma pesquisa para uma sondagem? A pesquisa tem, vamos dizer assim, não queria usar um termo difícil, mas assim, ela tem controle. Eu estou controlando exatamente quantos homens e mulheres eu pretendo ouvir. Tem controle e critérios. Controle. Tem critérios técnicos, ou seja, ela não permite que tu saia daquilo que tu planejou como estudo. Uma enquete, ela não tem controle nenhum. Eu posso simplesmente ouvir quantas pessoas eu quiser e eu terei um dado que pode até ser analisado, mas ela não tem valor técnico. E, nesse sentido, ela pode trazer muitas tendências e erros, né? Então, por isso que se evita usar a enquete, inclusive a própria legislação eleitoral proíbe a divulgação de enquetes. Bom, a pesquisa, então, como a partir de tudo que tu falaste agora, ela não preenche os requisitos para ser considerada uma amostra da opinião dos porto-alegrenses. Eu não vou mostrar aqui os dados dessa pesquisa, né, porque eu acho que ele está um pouco enviesado a partir de tudo que a gente conversou até agora. Mas eu quero comentar ela, como tu disse, que é uma pesquisa, né, válida, que ela traz uma opinião muito mais de quem está utilizando as redes sociais, de quem clicou no link, e tem certamente um filtro, porque eu respondi essa pesquisa também, como respondia do Instituto Métodos, ali tu coloca, né, a tua idade, o bairro onde mora, a remuneração mensal. Então, por aí o Instituto consegue, pelo menos, controlar, né, a incidência da opinião dos eleitores. Mas ela traz uma novidade que aí eu acho que vale, eu vou pedir a tua experiência de cientista social, de cientista político aqui, para a gente analisar na segunda parte da entrevista o cenário eleitoral de Porto Alegre. Então, parece a olhos vistos que o prefeito Sebastião Melo, que sempre esteve pontuando as pesquisas, inclusive do Instituto Métodos, feitas até o final do ano passado, sempre esteve na liderança, ele, a partir das enchentes que aconteceram na capital, na região metropolitana aqui no Rio Grande do Sul, ele perde fôlego, ele passa a ser muito criticado pela reação fraca, frágil, né, de resposta às enchentes, e ele perde popularidade. Isso é o que está no senso comum, é o que está na cidade e a gente consegue enxergar no semblante do prefeito, né, que está muito abatido nos últimos dias. Essa pesquisa traz isso. O prefeito Sebastião Melo sai do primeiro lugar e vem para o segundo, e a candidata de oposição, a Maria do Rosário, pré-candidata pelo PT, ela pontua, ela aparece pela primeira vez em primeiro lugar na preferência deste grupo de porto-alegrenses que respondeu à pesquisa. O que isso quer dizer, Saúl?
Acho que a tragédia que a gente viveu no mês de maio, ela é disruptiva no âmbito da confiança política. E, infelizmente, né, para aqueles que estão nesses cargos, este é o ônus que existe diante desse momento. Então, assim, vamos aceitar os dados da divulgação da Atlas como dados de uma pesquisa feita em redes sociais e que falou com uma população mais esclarecida da capital e com maior renda, né? Podemos dizer que é uma classe média alta. Então, assim, o desempenho desses candidatos nesta pesquisa ele é absolutamente correto de ser analisado e pode ser compreendido como já uma sinalização de que há uma mudança da disputa política na capital. Inegavelmente, né, o atual prefeito, sobrecarregado com toda a situação que passou, passa a ter um nível de rejeição maior, né, e isto impacta na decisão do voto. A manutenção disso até o dia da eleição vai ser debatida e vai ser alterada provavelmente com a campanha eleitoral. Mas, neste momento, o prefeito paga um preço alto pelo que aconteceu na cidade, e isto é da natureza humana, eu diria, da natureza do eleitor, em procurar responsáveis, acabar procurando culpados, né? E, nesse sentido, a pessoa mais privilegiada parece que é, neste momento, Maria do Rosário, e inclusive os outros candidatos, que também passam a ter como consequência se olha para o opositor, né? Para quem é que está na oposição. Exatamente. Mas não surpreende o fato da Maria do Rosário, do Partido dos Trabalhadores, um partido mais popular, nessa amostra, né, onde tem um percentual maior de escolaridade alta e de renda alta, aparecer em primeiro lugar. Isso pode, inclusive, representar que ela tem um apoio hoje até maior do que aparece nessa pesquisa? Sabe que a gente pode desmistificar nessa entrevista algumas coisas, né? Eleitores com ideologia mais à esquerda, eles são eleitores normalmente de renda e escolaridade mais alta. A gente faz uma interpretação equivocada disso, né? Eleitores com menor renda não necessariamente estão olhando para a questão ideológica. Eu acho que aí talvez haja um prejuízo no resultado da pesquisa sobre toda essa análise. Então, assim, poderíamos imaginar que o ingresso correto do número de eleitores de menor renda, de menor escolaridade, pudesse impactar o resultado, mas é muito improvável que a gente consiga debater quem seria o mais beneficiado neste momento. Então, acho que uma pesquisa, de uma forma feita, de uma forma, não vou dizer correta, mas que efetivamente represente a população ou os eleitores, pode nos dar essa indicação. Esta que nós estamos analisando, ela é um sinalizador de mudança, é inegável. Acho que nós temos que compreender isso. Olha, para a campanha, seja de quem for, seja do prefeito, seja da própria campanha da Maria do Rosário, dos demais pretendentes, eu acenderia uma luz amarela aí na campanha, dizendo, temos que ter atenção, né? Porque se eu tenho dois players que estão hoje ponteando essa pesquisa divulgada e os demais que pretendem, enfim, participar da disputa, me parece que não dá para encurtar o campo da disputa até a eleição, né? Muitos desses candidatos estão aí, esses nomes estão sendo falados há meses, a gente conhece esses percentuais, mas uma campanha eleitoral não é o suficiente para mudar a opinião dos eleitores em relação a esses candidatos que não tiveram um desempenho tão alto. Então, assim, apesar que esse desempenho privilegiada, inegavelmente. Esse desempenho menor de alguns candidatos, ele também é maior do ponto de vista deles. Então, vejo Juliana Brizola, Anne Ortiz, comandante NAD e Felipe Camozato, comemorando o resultado dessa pesquisa nas suas redes sociais, porque eles sempre apareceram com índices muito perto do 1, 2 pontos percentuais. E agora todos estão acima dos 5 pontos. Então, isso quer dizer que a eleição de Porto Alegre está mais aberta do que nunca? Eu vou fazer uma provocação para ti e para os nossos pessoal que está nos acompanhando, né? O que acontece com a divulgação dessa pesquisa em relação a esses candidatos com menor percentual, mas significativo, é que aumenta o capital político deles para negociação de espaço na disputa que vai acontecer na frente. O que a gente vai ver, eu acho que a partir dessa divulgação, talvez coligações sendo pensadas. Me parece muito óbvio que há espaço para candidaturas de direita em Porto Alegre. Melo não representa totalmente uma candidatura de direita, por isso o atual deputado que está aí já bem colocado e lançou a sua candidatura há pouco tempo tem espaço para negociar apoio, e o mesmo acontece com as demais candidatas.
Acho que a gente pode observar nas próximas semanas uma movimentação no sentido de alianças e talvez a desistência de muitos que estão aí na disputa, né? Agora, não está tarde para essa mudança em relação a nomes para esse cenário? Por exemplo, a gente tem um forte candidato, mas que infelizmente não é lembrado pelo seu partido, que é o ex-prefeito Nelson Marquesan Júnior. Ele certamente, se colocado numa pesquisa como essa, rolado aqui o nome dele, ele apareceria com uma intenção de voto, imagino eu, que bastante relevante, né? Porque aquilo, se o atual prefeito não está sendo aprovado pela população, o que as pessoas costumam fazer é olhar para a oposição e olhar para trás, né? O que ficou lá atrás, revisar a sua escolha. Mas o Marquesan hoje não tem apoio nem do seu partido, do PSDB, parece que ele não tem condições políticas de voltar ao cenário eleitoral. Me parece também que não tem nenhum candidato à direita, fora o Felipe Camozzato, que se colocou, mas que todo mundo diz que não conhece a cidade, né? Não sabe direito o nome dos bairros de Porto Alegre. Mas isso também se dizia do Marquesan e ele ganhou a eleição. O Melo está muito fragilizado. A Maria do Rosário, que é o principal nome da oposição, tem uma rejeição muito alta pelo histórico dela. Então, é por isso que eu continuo dizendo, é uma eleição aberta, mas é possível ainda vir um nome, um outsider, um nome de fora que não está aparecendo nesse tipo de levantamento, Sauer? Não, acho que a presença de nomes novos, a exemplo do ex-prefeito que tu está trazendo, poderíamos trazer todos os ex-prefeitos para o debate também, tiveram aí, né, dando opinião durante as cheias e se defendendo, inclusive. É possível. Acho que a presença de candidatos ela vale até o último minuto daquilo que o calendário eleitoral determina como data para registro de candidatura. O que a gente está vivendo hoje, Orestes, não é um processo de rejeição do prefeito. A gente está vendo um processo de julgamento do prefeito. Esse é o ponto. O eleitor o julga e o responsabiliza. Né? Então, assim, eu até tenho simpatia, eu tenho ouvido muito isso. Eu tenho simpatia pelo prefeito, mas não voto mais nele. Então, esse é um julgamento que está acontecendo. Essa é uma situação inédita no Brasil, talvez. E difícil, né, de reverter e não específica para o prefeito Melo. Isso está acontecendo com todos os gestores. Exatamente, ela se dá sobre o ambiente político. Sobre o ambiente político. Na própria pesquisa que o Instituto Métodos fez, o grau de rejeição ao trabalho dos gestores públicos, altíssimo. Presidente, governador e prefeitos, é altíssimo. Altíssimo. Então, assim, a gente está vendo isso, né? Se o ambiente político não vê, é porque não quer ver, né? São inteligentes o suficiente para isso. O cidadão comum, ele é que expressa isso, ele faz esse julgamento todos os dias, em qualquer lugar que você vá em Porto Alegre. E isso se espalha pelo Rio Grande do Sul, em todas as cidades que foram atingidas. Isso envolve o atual governador, envolve o atual nosso presidente, que tem estado muito aqui no Rio Grande do Sul, inclusive o ministro Pimenta. Então, assim, a gente está vivendo uma situação inédita no Rio Grande do Sul, às vésperas de uma eleição municipal, que é muito importante, né? Afinal de contas, a eleição passada estávamos vivendo a pandemia. Nessa, nós estamos vivendo o resultado de uma cheia que destruiu o Estado. Então, assim, por 2 anos ou 2 eleições seguidas, nós não estamos tendo eleições num ambiente normal, eu diria, em termos de temperatura e pressão. Muito antes, pelo contrário, o que a gente está vendo é ânimos acirrados, oportunidades políticas sendo feitas em cima da desgraça alheia, e isso é terrível, mas a gente vive isso, e uma mudança absurda no cenário político. Melo tinha um desempenho, eu só não cito aqui resultados e números, porque a legislação nos impede de fazer isso, em pesquisas não registradas, mas Melo tinha um desempenho que o encaminhava para uma vitória de primeiro turno. Nós estamos vivendo hoje uma inversão desses dados. Isso é dramático de se olhar, e eu acho que aí há um tema e muita coisa para se analisar nas próximas semanas, porque com certeza nós teremos novidades. Esse é o nosso primeiro contato. A partir de hoje, para as próximas semanas, traremos certamente novidades. Vamos trabalhar aqui para trazer uma pesquisa que realmente retrate, Sauer, a opinião dos eleitores porto-alegrenses aí nas próximas semanas. Está combinado? Combinadíssimo. Obrigado pela tua participação aqui no Poder RS. Obrigado, uma boa noite a todos. Boa noite.
Poder RS faz um breve intervalo para Banrisul, Prefeitura de Gravataí e Vinhos do Mundo. Já voltamos. Poder RS está de volta para Banrisul, Prefeitura de Gravataí, Vinhos do Mundo. Agora vamos à previsão do tempo com a meteorologista do IRGA, Jossana Seolim Cera. Olá! Esta quinta foi mais um dia com predomínio de tempo fechado no Rio Grande do Sul. Apenas na metade sul houveram algumas aberturas de sol. Para esta sexta, a previsão é do retorno da chuva em todo o estado. Nas áreas de fronteira com o Uruguai é onde deve chover mais, entre 15 e 30 milímetros. Já para sábado, o tempo deve abrir na maior parte das regiões e as temperaturas se elevam, devendo fazer entre 24 e 27 graus. Mas, ao final do dia, instabilidades já voltam a provocar chuva na fronteira com o Uruguai. Entre domingo e segunda, a chuva retorna para todo o Rio Grande do Sul, com volumes mais altos no norte, que podem passar dos 50 milímetros. Na fronteira com o Uruguai, o tempo começa a melhorar na segunda, com a chegada de ar frio. Na terça, o tempo seco deverá predominar no estado e, na campanha, pode fazer frio de 5 graus Celsius. Entre quarta e a próxima quinta, a chuva deve retornar ao Rio Grande do Sul, mas, em princípio, apenas na metade norte do estado. De um modo geral, a segunda quinzena de junho será assim, de mais dias com tempo fechado e chuva do que com sol. Estes são os destaques da previsão do tempo. Até mais. Agora vamos ao comentário do especialista em inovação, Luiz Vilvoc, coordenador do celeiro AG Food Hub. Hoje ele fala de agricultura regenerativa. Olá, Vilvoc. Olá, Orestes, olá, amigos do Poder RS. No meu drop de inovação do agronegócio dessa semana, trago 2 conceitos fundamentais daqui para frente quando pensarmos no futuro do agronegócio do nosso estado. Agricultura regenerativa. Na agricultura regenerativa, estamos pensando na recuperação das condições ideais de produção, tanto da produção vegetal quanto da produção animal. É um campo vastíssimo de interesse da inovação e da tecnologia para que a gente possa recuperar os solos perdidos, a capacidade microbiana, verificar os impactos regenerativos daquela flora e fauna existentes e que fazem com que o ciclo sustentável
ambientalmente se recupere. Muitas tecnologias estão sendo pensadas nesse campo, tanto na área de solos, quanto na área de preparação e adequação dos tratos de produção, né, das formas como vai se cultivar esta terra, como também da parte de genética e da parte de minimização dos efeitos que esta mudança climática, tanto no Laninha, quando temos severas secas no período de produção, quanto no El Niño, que é o nosso caso agora, quando temos grandes precipitações pluviométricas que provocam enxurradas bastante significativas. A agricultura regenerativa passa a ser um dos elementos fundamentais para garantir a sustentabilidade e a produtividade e lucratividade do setor, tanto da produção animal quanto da produção vegetal. E o segundo ponto que eu gostaria de destacar aqui é buscar formas de levar esta tecnologia a este produtor que precisa se tornar mais resiliente. O que significa isso? Um produtor mais preparado a saber lidar rapidamente com essas modificações que o clima nos impõe e, ao mesmo tempo, possa utilizar desses instrumentos e dessas tecnologias que a ciência e a tecnologia nos proporcionam, né, para manter uma certa competitividade da sua produção rural. Esses são dois desafios que temos que lidar daqui para frente. Agricultura regenerativa e um produtor mais resiliente. Voltaremos na semana que vem com mais debates e desafios para a área de inovação do agronegócio do nosso estado. Um grande abraço a todos. Até! Agora vamos ao comentário do nosso correspondente especial em Brasília, o jornalista Fábio Marçal. Hoje ele fala das propostas dos estados à União para o abate de juros das dívidas. Boa noite, Marçal. Boa noite, Orestes. Boa noite a todos. Olha, Orestes, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, informou nesta quarta-feira que os estados propuseram ao governo que parte dos recursos oriundos da redução dos juros de sua dívida, que o governo vai fazer, fossem aplicados em um fundo de infraestrutura que realizaria obras não apenas nos estados devedores, mas também naqueles que não têm endividamento com a União. A proposta dos estados é um pouco diferente daquela feita pelo governo federal em março, pela qual a redução dos juros tinha como contrapartida por parte dos entes federativos somente a ampliação de matrículas no ensino médio. E daí vocês vão me perguntar, mas o estado ele vai deixar de pagar a dívida por 36 meses. Mas o que tem de bom nesse bolo? Que esses recursos vão para um único fundo, um fundo de infraestrutura que vai para todos os estados, não apenas os estados que estão nessa redução de juros. Então, também é uma boa notícia para o estado do Rio Grande do Sul e é bom lembrar que o governador Eduardo Leite, como os demais governadores, estarão aqui na próxima semana já para bater o martelo, Orestes. E lembrando que teve uma votação importante no Senado Federal, uma votação muito iniciante ainda, que o projeto sobre apostas, jogos e apostas, né? Então, um texto autorizado autoriza o funcionamento de cassinos e bingos, legaliza o jogo do bicho, permite apostas em corridas de cavalo. O resultado da votação na Comissão de Justiça, que é muito inicial, vai para o plenário ainda do Senado Federal, mas foi de 14 votos favoráveis e 12 contrários. Então, uma votação muito apertada. Mas a pergunta que fica para o nosso telespectador, Orestes, você é a favor da legalização dos cassinos, bingos
e também jogo do bicho, isso é com vocês. Se chegasse dinheiro para estados e municípios, eu acho uma boa. Mas se o dinheiro vai para lavagem de dinheiro, e daí fica muito ruim, Orestes. Quando a sua cidade melhora, a sua vida melhora também. A Grampal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, trabalha todos os dias para promover melhorias para você, construindo soluções conjuntas para superar os desafios enfrentados pelos municípios. Transporte público, meio ambiente, atendimento em saúde, mais segurança e educação de qualidade. Se faz parte da sua vida, a Grampal trabalha para melhorar. Juntos melhoramos a sua vida. Um novo espaço para acolher a população desabrigada começou a ser montado em Canoas. As primeiras unidades habitacionais do Centro Humanitário já estão prontas. A previsão é que as estruturas passem a servir de abrigo nos próximos dias. Olha só. É como se uma nova cidade ganhasse forma nesse terreno próximo à refinaria Alberto Pasqualini, em Canoas. São 50 militares treinados para uma operação emergencial, montar 208 moradias em tempo recorde. Estruturas que vão servir de abrigo para a população que ficou sem ter para onde ir após a enchente. Essas casas, elas são padrão ONU, né? Então elas são aplicadas a esses eventos de repercussão, crises, né? Como esta que o Rio Grande do Sul vem enfrentando. Elas têm todo um conjunto de tecnologias, elas são muito eficientes nesse aspecto da resistência ou mesmo do conforto térmico, para que as pessoas tenham plena dignidade nesse processo. Cada estrutura leva em torno de 5 horas para ficar pronta. Depois de montada, ela vai receber camas e beliches, conforme a necessidade de cada família abrigada. Não são só as casas emergenciais, obviamente os banheiros, chuveiros, mas também todo um complexo de serviços, como espaço para as crianças que estão acompanhando as famílias, espaço para uma cozinha comunitária, uma lavanderia comunitária, espaço para serviços públicos como saúde, assistência social e assim por diante. As unidades terão capacidade para abrigar cerca de 700 pessoas. Um outro centro humanitário montado no Centro Olímpico de Canoas vai acomodar outras 1.000. A ideia de que a gente consiga retirar completamente os abrigos que estão em escolas, centros comunitários, quadra de esporte, sindicatos, porque essas instituições e entidades têm que voltar à vida normal. Quem terá preferência nessa primeira fase, 700 pessoas? Mulheres com crianças pequenas, com baixo poder aquisitivo. Nesse pavilhão ficará um restaurante comunitário, onde serão servidas 3 refeições por dia. A cozinha, com todos os equipamentos e refrigeradores para conservar os alimentos, está quase pronta. A previsão é que até o início de julho o espaço passe a servir de abrigo provisório. Um projeto que, se fosse um tempo normal, demoraria meses, né, para poder ser erguido. Então, no meados da semana que vem, nós queremos terminar, né, todos os serviços complementares aqui, que são feitos pelas concessionárias de água e de energia elétrica também, para que, a partir daí, já consigamos receber as primeiras famílias, para a gente poder colocá-las aqui o mais rápido possível. As unidades habitacionais foram cedidas ao Estado pela Agência da Organização das Nações Unidas para Refugiados. A ONU também será responsável pela gestão dos abrigos. O setor da agricultura foi extremamente impactado no estado. Cerca de 1/3 dos produtores sofreu com a enchente. É o que relatou o assessor da Emater, Célio Colli, ao Jornal da Mix hoje. Confira um trecho da entrevista. A agricultura foi muito afetada aí pelos fenômenos aí que aconteceram aí no mês de final de abril, início de maio. A Emater fez um relatório, um levantamento bem extenso, né, em todos os municípios do estado. Nós temos em torno de hoje, dentro desse relatório final, a gente entende que chegou a 206 famílias que chegaram afetadas em 415 municípios do estado. Os problemas eles vão além da estrutura dentro da propriedade, né, André, Cris, que foi o excesso de chuvas que acabou danificando a estrutura produtiva dele,
máquinas, galpões, a parte de solos, né? Então, nos levantamentos que a gente fez, a gente chegou em torno de 2,7 milhões de hectares com algum dano, né? Mais severos ou menos severos. Se a gente pegar uma conta bem rápida, né, André, Cris? Nas culturas de verão, soja, milho, arroz, nós temos em torno de, tirando o arroz, nós temos em torno de 9 milhões de hectares. Se a gente contabilizar 2,7 com problema de solo, é um percentual muito grande que compromete a estrutura futura do produtor. É um terço desse solo, né, Célio? É bem significativo. É um terço desse solo, exatamente. Mas uma grande questão, o foco na questão pensão família, né? Na família, foi uma coisa assim bem complexa, porque envolveu de uma maneira, a gente poderia classificar assim para tentar entender um pouco o que aconteceu, qual foi o impacto. Teve famílias, que foi um impacto severamente afetado, medianamente afetado e tiveram afetado. Então, quando tiveram severamente afetado, que for a questão da estrutura produtiva, que vão ter medidas mais drásticas de recuperação, os medianos, que são a questão dos solos, etc. E algumas medidas que já estão sendo tomadas, por exemplo, de ajustes, elas poderão fazer com que esses produtores voltem a produzir. Só não foi, André, voltando à tua pergunta, assim, em relação à questão das culturas de verão, o impacto não foi pior porque 76% da soja já tinha sido colhida. Então, de uma estimativa inicial de 22,4 milhões de toneladas, a gente estima uma perda de 2,7 milhões de toneladas. E nos silos onde estava essa soja, não foi afetado, Célio? A gente teve um número de estruturas produtivas também, né, que teve problema. E uma que mais afetou foi a questão da logística. Então, você tem uma produção de frutas que abastece, por exemplo, a Ceasa, né, que vocês já comentaram sobre isso, que 54% da produção da comercialização de frutas olímpicas ele passa pela Ceasa. O produtor ele tem produção, ele não foi afetado na produção, mas ele não consegue trazer até a distribuição ou Ceasa ou outros mercados, né? Então a gente teve um problema bastante sério nesse processo, a logística que não permitiu esse fluxo. Que acaba, então, voltando à questão, a gente tinha o arroz aí pelos dados do IRCA 84% colhido, então a gente teve menos problemas em relação aos grãos, né, de verão, porque em grande parte já tinha sido colhido. Em relação aos citros, né, a questão das frutas, aí a citricultura, principalmente a questão da bergamota e a laranja, que estavam em fase de colheita. E um bom percentual também de área de olerícolas, né, que são cadeias curtas de comercialização que tem que ser comercializado de uma forma rápida, né, que acabaram, a logística não permitiu o escoamento desse processo. Na Vinhos do Mundo, cada garrafa é uma nova descoberta. Com vinhos de todos os estilos, oferecemos uma experiência única para os amantes de vinho. Abasteça sua adega e experimente as infinitas possibilidades que o mundo do vinho pode oferecer. São 3 endereços em Porto Alegre, na Avenida Getúlio Vargas, 1135, na Alameda Alípio César, 203, quase esquina com a Nilo Peçanha, e na Avenida Cristóvão Colombo, 1493. Aprecie com moderação. Deixa eu chamar agora a repórter Milena Demermann. Ela conferiu uma coletiva do governo federal sobre o regime próprio da Previdência dos municípios. Olha só. 363 municípios no Rio Grande do Sul têm regime próprio de previdência. No início da pandemia, o Ministério da Previdência publicou uma portaria. 363 municípios no Rio Grande do Sul têm regime próprio de previdência. No dia 10 de maio, o Ministério da Previdência publicou uma portaria garantindo que todas as certidões negativas de irregularidade previdenciária fossem prorrogadas por prazo de 2 meses. Com isso, os municípios tiveram a possibilidade de, mesmo sem recolher o regime próprio, manterem em dia a sua regularidade previdenciária.
Com essa nova portaria, foi estendido por mais 6 meses. Na prática, isso permite que os municípios possam ficar 8 meses sem recolher a parte da prefeitura do fundo próprio, e isto garante um ganho no fluxo financeiro do dia a dia da prefeitura. E estes 8 meses podem se parcelar em até 60 parcelas. Então, isso dá um ganho imediato, melhora o fluxo de caixa da prefeitura, resolve uma situação emergencial e permite que esse não pagamento possa alongar no mínimo por 5 anos. Hoje existe uma PEC que prevê que esta renegociação possa ser estendida até 20 anos. Pela proposta que nós estamos apresentando agora, esse parcelamento chegaria até 5 anos. A União tem tomado uma série de iniciativas que têm por objetivo ajudar o Estado do Rio Grande do Sul das mais diferentes formas. Segunda-feira nós vamos disponibilizar, inclusive para a imprensa, um site onde vocês vão perceber que já são 101 bilhões de reais do governo federal que foram destinados para o Rio Grande do Sul, ou através de crédito, transferência para os municípios, antecipação de benefícios, e uma série de medidas têm sido adotadas, entre elas uma cota parte a mais do FPM para 95 municípios que estão em estado de calamidade. Isso é, na prática, uma demonstração do compromisso do governo do presidente Lula em colaborar e contribuir, reconhecendo a dificuldade que hoje passam os municípios. Nós estamos aqui discutindo uma outra medida, uma outra iniciativa inédita, que surgiu a partir da provocação dos prefeitos. Nós mobilizamos aqui o Ministério da Previdência, a Advocacia Geral da União, para tentar transformar em realidade um pleito que chegou em nós dos municípios. Foram as prefeituras que nos solicitaram. E nós estamos trazendo aqui um caminho, uma forma para que esse pedido possa ser atendido. As demais questões relativas à recomposição de orçamento, evidentemente que elas permanecem sempre em discussão. Eu considero que a queda de ICM do mês de maio era absolutamente natural que ela ocorresse, porque nós ficamos com a nossa economia praticamente toda paralisada. Eu acredito que nós já vamos ter uma reação agora no mês de junho, eu quero ver os números de junho, e nós vamos, no decorrer dos próximos períodos, analisar mês a mês esse resultado, e junto com as prefeituras, junto com o governo do Estado, discutirmos outras medidas que possam, de alguma maneira, compensar a perda de arrecadação dos municípios. Na realidade, nós vamos trabalhar um conjunto de soluções. Não vai ter uma fórmula, até porque isso depende muito da realidade de cada município. Nós vamos trabalhar agora, já de imediato, com a ideia da compra assistida. Isto é um mecanismo também inovador, onde o governo federal vai comprar imóveis, tanto imóveis novos como usados, que se enquadram naquilo que a gente chama da faixa 1 e 2 do Minha Casa Minha Vida. Nós já temos um número bastante significativo de ofertas. Nós abrimos a possibilidade de, no site da Caixa Econômica Federal, as pessoas que têm interesse em vender imóveis para o governo federal possam oferecer. Nós estamos fazendo uma chamada pública. Esses imóveis já começam a ser analisados pela Caixa Econômica Federal para que a gente possa chegar no valor de mercado, e nós vamos comprar todos esses imóveis pelo valor de mercado. Nós mandamos também suspender todos os leilões de imóveis da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil que se enquadram nesses valores da faixa 1 e 2 do Minha Casa Minha Vida, e eles vão ser adquiridos pelo governo federal. Nós fizemos um levantamento de todas as construtoras destes municípios que foram atingidos, que têm imóveis que estão prontos ou em fase de conclusão, e nós vamos adquirir todos esses imóveis. E, além disso, nós vamos abrir novos projetos do Minha Casa Minha Vida. Depende muito de cada cidade. Você pega, por exemplo, uma cidade grande, uma cidade média, nós temos observado que tem uma oferta de imóveis para serem comprados e para serem vendidos. Agora você chega, por exemplo, numa cidade como Cruzeiro do Sul, que é uma cidade de 12 mil habitantes, que perdeu 1.200 casas, perdeu 10% das casas do município. É um município que dificilmente você vai encontrar imóveis para alugar, você vai encontrar imóveis para comprar, você não tem lá projeto do Minha Casa Minha Vida. O que vai ter que ser feito? Vai ter que ser adquirido um terreno
e implantado, né, um novo bairro, até porque as casas não poderão ser construídas onde elas estavam. Na medida que teve enchente o ano passado, foi destruído esse ano, seria uma responsabilidade alguém imaginar que aquelas casas possam ser construídas novamente aonde o rio, né, causou o que causou esse ano. Então, cada cidade é uma realidade, cada uma dessas realidades tem sido tratada de forma individual pelo Ministério das Cidades, e além disso, nós temos um grande número de casas que ficam fora da zona urbana, são casas no interior. O governo federal, juntamente com o governo do estado e prefeituras, já está pensando nos projetos de novas casas de bombas, prevenção e proteção das cidades atingidas pelas enchentes, pois cada chuva que cai, novos alagamentos acontecem, né? Aqui de Porto Alegre, o Vale do Distrito alagou bastante ali perto da Voluntários novamente. As pessoas estão muito assustadas, estão alugando suas casas, não querem mais voltar, né? Então, elas, a Matias Velho, o pessoal está se desfazendo das casas, vão alugar suas casas e vão para outros lugares. Eu perguntei na outra coletiva sobre isso. Vocês vão construir novas casas, vão comprar outras, mas nessas mesmas regiões, qual é o planejamento do governo? Bom, em primeiro lugar, planejamento urbano e plano diretor é de competência das cidades, das prefeituras, certo? Gestão territorial da região metropolitana é feita pela Metroplan, é governo do estado. Mesmo assim, mesmo que plano diretor seja responsabilidade de prefeitura, mesmo que a gestão da região metropolitana seja feita pela Metroplan, mesmo assim, o governo federal, por decisão do presidente Lula, decidiu contratar um estudo que aponte soluções definitivas para esta realidade que nós estamos enfrentando. Isso envolve um estudo que nós vamos incluí-lo, toda a bacia do Guaíba. Isso significa Antas, Taquari, Caí, Sinos, Jacuí, significa análise da situação do Guaíba, a capacidade de vazão da Lagoa dos Patos e a velocidade com que essa água chega até o mar. Além disso, nós vamos contratar rapidamente um estudo que aponte o que é necessário para que esse sistema de proteção da região metropolitana, que se mostrou insuficiente, possa ser complementado. Além disso, nós vamos, junto desse estudo, fazer uma análise desse sistema de proteção das casas de bomba. É importante que as pessoas lembrem, esse sistema de proteção da região metropolitana, ele surge a partir de uma demanda, nos anos 60, a partir da grande enchente de 1941. Como a gente sabe, várias cidades da região metropolitana são cidades de colonização alemã. Inclusive, São Leopoldo agora está completando 200 anos da colonização alemã. Naquela época, naquela oportunidade, foi o governo alemão, através de fundações alemães, que fez esse estudo. Na época, os melhores engenheiros que mais conhecem esse tema no mundo. Engenheiros alemães, engenheiros holandeses. A Holanda convive com essa realidade há séculos. O aeroporto principal da Holanda está a 11 metros abaixo do nível do mar. Portanto, convivem com essa realidade circular. Esse sistema, na época, era um dos sistemas mais modernos do mundo. O que aconteceu? Até os anos 90, esse sistema ele era gerenciado pelo DNOS, Departamento Nacional de Obras e Saneamento, um órgão do governo federal que foi extinto pelo Collor. Quando o Collor extinguiu o DNOS, esse sistema integrado de proteção passou a ser um pedaço de cada cidade. Aquilo que era um gerenciamento integrado passou a ser uma coisa que ninguém sabe explicar. Sequer houve uma transição. Tanto é que em algumas cidades existem vilas em cima do dique, como é o caso de Porto Alegre e também em Canoas. O sistema integrado de proteção de bombas deixou de existir. Em algumas cidades, nós temos bombas ainda dos anos 70. Seria como nós chegarmos aqui na FAMURS hoje com um Corcel 74, um TL 72, uma Brasília 76, que são carros que eu já tive há 30 anos atrás.
mas que, infelizmente, algumas dessas bombas ainda são dos anos 70. Nós não podemos pensar um sistema que não seja um sistema integrado. Nós temos que ter um consórcio, um órgão estadual, que faça um gerenciamento integrado desse sistema, que complemente o sistema de DICs, que revitalize aqueles que já existem, que modernize o sistema de casa de bombas, que complemente o lado de lá, Guaíba, Eldorado, que não tem DICs, que complemente o DICs aqui do Arroio Feijó, em Alvorada, que refaça o sistema do Baixo Caí para proteger Montenegro, São Sebastião do Caí e outros municípios. Então seria uma irresponsabilidade, diante do que aconteceu, o poder público, mais uma vez, se calar diante da gravidade do que aconteceu. Se nós fizermos aquilo que eu entendo que precisa ser feito, que é revitalizar o sistema de DICs e de casa de bombas, na minha opinião, boa parte dessas áreas que foram alagadas não serão mais alagadas. Se nós tivermos um sistema de proteção como ele precisa ser feito, nós podemos dar segurança para as pessoas. Agora, é evidente que o cidadão tem toda a razão para estar inseguro, indignado, porque ele investiu ali a vida dele. Pessoas que moram há 30, 40 anos, que têm ali tudo que ele juntou na vida, está naquela casa, está naquele patrimônio, e de uma hora para outra ele descobre que o sistema do poder público era falho, que o sistema de bombas não funcionava, que os DICs eram inoperantes. É evidente que o cidadão tem que estar indignado. Então nós vamos fazer a nossa parte. Mesmo que não seja papel do governo federal, gestão de plano diretor, nem gestão de região metropolitana, o presidente Lula determinou que a gente faça esse estudo e apresente esse estudo à sociedade gaúcha, e nós vamos fazer esse estudo. Essa é uma responsabilidade e um compromisso do presidente Lula. Por hoje é isso, o Poder RS fica por aqui. Voltamos nesta sexta-feira com uma matéria especial, com um programa especial na Vinícola Luiz Argenta, lá de Flores da Cunha. Uma boa noite e fiquem bem.